São Paulo, Luiz Ubeldia voltou a balançar no comando técnico do Tricolor. Tudo por causa da estreia no Campeonato Brasileiro com um empate frustrante em 0-0 contra o Sport em pleno Morumbis. Com 2 minutos de jogo, Caleri perdeu um pênalti. Depois disso, o São Paulo até criou algumas oportunidades, mas não conseguiu vencer o Sport, que é um dos candidatos ao rebaixamento. Torcida revoltada, chamando o Zubeldia de burro e pedindo respeito com a camisa do Tricolor para os jogadores. Algumas situações deixaram a fase do Zubeldia bastante ruim. O fato dele ter escalado 3 zagueiros e 3 volantes não pegou bem. A reação do Luciano ao ser substituído socando o banco de reservas também foi bastante comentada. Depois do jogo, o Zubeldia admitiu a frustração e reconheceu que a torcida está certa em cobrar. Só para completar, não há risco nesse momento de o Zubeldia ser demitido. Consultei o comando técnico e a diretoria do São Paulo, mas ele balança e o fato de o Dorival Júnior estar desempregado desde sexta-feira vai lhe garantir um enorme fantasma. Só para completar, em relação ao jogo, o ex-goleiro do Sport, o Magrão, esteve presente no Morumbis, na torcida do Sport, e foi bastante ovacionado pelo torcedor. É impossível defender e é impossível concordar com o que fez o senhor Luiz Ubeldia no jogo de hoje. Galera, é um pós-jogo aqui de São Paulo 0, Sport também 0, e é uma partida extremamente irritante. Na verdade, não só a partida, o jogo começou irritante. Sabe por quê? Qualquer pessoa que entenda minimamente, cara, e eu imagino que você, torcedor que tá assistindo, também pensou a mesma coisa. Quando você vê a escalação inicial de São Paulo, entrando com 3 volantes e 3 zagueiros, jogando no Morumbis, primeiro jogo do Brasileiro, 30 mil pessoas, contra o Sport, em casa, cara, você fala, que isso, cara? Na hora você fala, mas o São Paulo tinha desfalques. Lógico que tinha. O Lucas e o Oscar, os 2 principais jogadores do time, que são desfalques, claro. Só que, o cara tem o Alves no banco, por exemplo. O Zubeldia tinha o Alves no banco. Por que não dá uma oportunidade pro moleque? Ao invés de entrar sem um meio armador, ao invés de entrar com 3 volantes, por que ele não deu uma oportunidade pro moleque? Por que não colocou o Alves para jogar voando no sub-20, fez uma baita copinha? Qual que é o sentido da escalação? O primeiro tempo de São Paulo, e aí vai ter gente que vai falar, mas Caleri perdeu o pênalti. Claro, não pode perder. A derrota passa muito por esse pênalti perdido também. Mas, cara, tirando esse pênalti, os outros 88 minutos, sem contar os acréscimos, o que o São Paulo jogou, cara? O primeiro tempo, os 45 minutos do São Paulo foram horríveis, cara, horríveis. São Paulo não jogou nada, não criou, não fez nada, cara. São Paulo jogou nada. E era óbvio pra qualquer pessoa que viu a escalação. Qualquer pessoa que viu entrar com 3 volantes num jogo como esse, pelo amor de Deus, não existe. E aí chega no segundo tempo, ele mexe. Pra mim, mexeu errado também. Colocou o Enzo Dias, que é um cara que pra mim tem que ser titular, pelo que demonstrou no Paulista, e o Ferreirinha, que é um jogador que esse ano não tá rendendo tanto. Ok, colocou os 2, tudo. Depois colocou o Alves e o Ferreira. O Alves, pra mim, mudou o jogo. Entrou bem ali, tentou. É um jogador que tem uma mobilidade legal no meio campo. Só que aí, cara, você para pra ver no final do jogo. Outra coisa que irritou totalmente o torcedor. Ele colocou o Rian, cara. E eu não tô falando que era obrigação colocar o Rian nesse jogo. Mas, ele colocou o Rian faltando 1 minuto pro jogo acabar. Pra que colocar o moleque faltando 1 minuto pro jogo acabar? Pra quê? Você falou o que pro Rian Zubeldia? Você chegou pra ele e falou, Rian, vou te colocar 1 minuto aqui, decide o jogo. Qual que é o sentido, cara? Queima o moleque numa dessa, é uma sacanagem com o moleque. Colocar 1 minuto, o que o moleque poderia mostrar em 1 minuto? Vai decidir o jogo em 1 minuto. Pelo amor de Deus, cara. Quando eu vi o Rian entrando, faltando 1 minuto pra partida acabar, ali eu falei, não chega, né, cara, chega. Porque eu fui um defensor do seguinte, cara, eu falava no passado assim, e pra mim não é errado esse pensamento. O Zubeldia foi um cara que ano passado ele não teve pré-temporada, e não teve tempo para testar a base, essa é a grande verdade. Ano passado, ele chegou no São Paulo já numa pedreira, Libertadores, tudo, e não viu uma copinha de São Paulo que seja. Então eu falava, cara, espera para criticar. Ele começou bem no São Paulo, a crítica pontual existe, mas essa crítica assim que eu tô fazendo agora de que a paciência tá acabando, pra mim tinha que esperar para ver nesse ano como iria começar, tá? E o Paulista foi medíocre de São Paulo, medíocre, tá? Pra mim o São Paulo jogou nada no Paulista em grande parte dos jogos. Lógico que foi eliminado com pênalti, que não foi nada, assim como de hoje também eu não achei nada, tá? Eu vou ser coerente aqui. Pra mim, se fosse contra o São Paulo esse pênalti, eu estaria revoltado, então, pelo amor de Deus. Pra mim, erro bizarro da arbitragem brasileira, que é uma vergonha, tá? Uma vergonha. Mas, enfim. Aí teve o jogo lá contra o Palmeiras, que o São Paulo jogou nada também, só que era um jogo que a gente já esperava um desempenho do São Paulo esperando mais o Palmeiras, né, jogando lá. E, cara, estamos chegando no 4º mês, dia 28, acho, 29, não sei. 29. Cara, o São Paulo tá demonstrando alguma evolução? Essa é a pergunta que eu faço, que me faz refletir bastante. Teve 20 dias para treinar pro jogo de hoje. São Paulo jogou bola? Jogou nada, irmão, jogou nada.
E por que ele não dá oportunidade pra molecada às vezes? Isso que irrita, tem hierarquia no futebol. Claro que tem, só que, cara, num jogo desse, hierarquia, você jogando sem os dois meia armadores. O Zubeldia nunca jogou no São Paulo, depois da chegada do Oscar, por exemplo, sem o meia armador. Aí quando ele tem um moleque bem no banco, que dá pra dar oportunidade, ele resolve escalar 3 volantes. Qual que é a coerência? Qual que é o sentido do Zubeldia ter feito isso? Então, pra mim, cara, bora ver o desenrolar agora do jogo contra o Tajeres, porque a paciência, ela acaba, né, pro torcedor. O torcedor hoje vaiou pra caramba, deu aquele grito de burro, deu aquele outro grito de, muito respeito com a camisa tricolor. Passa muito, tem jogador que tem que jogar bola também. O Luciano saiu dando chilique, né, batendo no banco ali daquele jeito, não jogou nada. O Caleri perdeu pênalti, é um jogador que o torcedor espera mais dele no time, claro, apesar de que eu faço uma análise do Caleri, tá, de que ele no jogo ele é um cara essencial, cara, o pivô dele ali e tudo. É que não pode perder o pênalti, claro, só que ele é um cara importante pro São Paulo. Então é isso que eu questiono, sabe? O São Paulo demonstrou alguma evolução? O São Paulo, alguém tá animado, cara, com a forma que o São Paulo tá jogando? Aí numa partida que ele pode animar o torcedor, cara. Ele poderia ter animado, cara, são 30 mil torcedores aqui. Ele não escala o Ferreira, não escala o Alves pra jogar. E vai ter gente que vai falar, mas a minutagem pra base é assim. Cara, tem momento que tem que colocar, cara. Hoje era o dia pra colocar. Entrar com 3 volantes hoje, pra mim, ele assina ali que tá difícil, cara, que tá difícil, tá bom? É o pior técnico de todos os tempos, talvez. Talvez o pior técnico da história do São Paulo. Acho que com certeza, pelo tempo que está lá, sabe, você não almeja absolutamente nada. Porque o Diniz, que pra mim era o pior técnico até aqui, teve um momento que liderou o brasileiro e jogou bola, hein? Era aquela coisa horrorosa, mas em algum momento jogou futebol, né? Nós tivemos aí, sei lá, não vou ficar lembrando de todos os caras, não. O Jardine, por exemplo, que foi horrível no São Paulo, pouquíssimo tempo, um elenco totalmente cobrão. O Jardine deu certo na carreira depois disso, né? O Zubeldia, diferente do Sérgio Baresi e do Doriva, que também foram horrorosos, eles foram embora rapidinho. Os caras estão 1 ano no São Paulo. 1 ano. Não está fazendo bem pra mim, pra você, pros São Paulinos, na grande maioria. Não está fazendo bem pro São Paulo e também não pode estar fazendo bem pro Zubeldia. Aquela entrevista de ontem, a maneira que ele sai... Aliás, as perguntas de ontem foram muito boas, hein? Até aquela última que coloca o Dorival Júnior pra ele e tal. E aí ele não deveria ter realmente falado, ele sai humilhado ali, ficou um clima muito tenso. E o Zubeldia, ele tem vivido desse jeito. Nós temos ali o Zubeldia que quando perde Palmeiras, que ele mexeu, colocou o Oscar de volante, você fala, mas o gol do Palmeiras foi roubado. E é verdade. Aí, do nada, ele chega e empata agora com o Sport, e você fala assim, mas na coletiva humilharam o cara. Então sempre tem uma desculpinha pra culpa não ser do Zubeldia, pro problema não ser ele, né? Já perceberam isso? Ele dá sorte em alguns momentos. Mas assim, agora fim da linha mesmo, já tinha técnico na arquibancada já. Aquele Antônio Oliveira, tava ali olhando o jogo, não sei por que cargas d'água, não sei se será o próximo técnico do São Paulo, nem é o vídeo de hoje. Só quero dizer que realmente não vai ser mais a minha postura ficar martelando desse jeito, não. E é um cara, assim, totalmente perdido, né? Só pra vocês terem uma ideia, o Sport Recife, eu tava levantando aqui, o Sport Recife, ele ganhou do Retrô na Copa do Brasil. Retrô, de 3-2. Do Retrô. Você já ouviu falar do time Retrô? Nem eu. E ele também teve um time chamado Altos. Só isso, Altos. A-L-T-O-S. Altos. O que é Altos? De onde é o Altos? Eu nunca ouvi falar. O Altos ganhou o primeiro jogo do Sport Recife lá em Recife, tá bom? Deixa eu ver o torneio aqui. Copa do Nordeste. Ele ganhou o Altos da Copa do Nordeste e ganhou do Sport lá na casa do Sport. E ganhou de 1-0. Então um time que não ganha do Altos e ganhou de 3-2 do Retrô na Copa do Brasil, é um time que veio aqui no Morumbi e teve mais chance que o São Paulo de ganhar o jogo, tá? Então assim, o Zubeldia acabou. Ele ficou 20 dias treinando esse time, só treinando. Ele foi perguntado sobre também o treino, o que ele viu, o que ele melhorou no treino. Ele falou que nada, que serviu para ele ver que daria pro Matheus Alves e pro Lucas Ferreira entrarem ontem. Foi isso que ele falou, tá bom pra você? Zubeldia, o que você melhorou, o que você esperou, o que você fez no treino aí 20 dias? Foi isso aí, ó, tá vendo? Eu consegui ver que daria pra colocar hoje o Lucas Ferreira e o Matheus Alves. Essa foi a resposta dele. Se isso aqui não é a resposta de um cara que quer ir embora do São Paulo, que não queria ter vindo, lembra que ele recebe uma ligação, acho que em janeiro, logo que o Thiago Carpini foi demitido, logo que o Dorival foi pra seleção, o Zubeldia recebe a ligação do São Paulo, do Muricy, não atende. Não posso atender, tô de férias, tô com a família, e não atende o São Paulo. Não atendeu.
Aí o São Paulo contrata Thiago Carpini. Depois que o São Paulo contrata Thiago Carpini e manda embora, aí o Zubeldia vem. Depois, atendendo uma ligação de, tá bom, vai, vou aí. E veio. E agora, ele foi perguntado sobre o que ele fez nos 20 dias, ele responde dessa forma. Eu vi 2 jogadores da equipe de base jogarem que eu consegui colocar no segundo tempo. Tipo, o melhor que o São Paulo pôde oferecer em 20 dias de treino pra gente aqui foi colocar Matheus Alves e Lucas Ferreira no segundo tempo. E não ganhar do Sport em casa, um time que acaba de perder por altos na Copa do Nordeste. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!